Meu nome é Roger, eu sou do Rio de Janeiro. Eu estudo no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia, lá do Rio de Janeiro. E lá nós desenvolvemos esse projeto do uso da própolis como uma alternativa a agrotóxicos de lavouras de soja, sob orientação da doutora Sheila Albert dos Reis. Bem, o que é a própolis? A própolis é uma resina produzida pelas abelhas, vindas de exudatos de plantas, que seriam coisas que as abelhas colhem das plantas, restos que elas não usam. Também de pólen e secreções salivares das próprias abelhas. Ela tem sua composição variada dependendo de onde a abelha vive, porque depende da planta que ela colhe, que acaba formando a própolis dentro da colmeia. As abelhas usam a própolis para proteger a colmeia e vedar orifícios, e também para embalsamar corpos dentro da própria colmeia, no caso da entrada de um animal maior. Ele é abatido pelas abelhas, porém elas não conseguem retirá-lo da colmeia. Para evitar uma infestação de fungos e bactérias, elas embalsamam esse animal, protegendo completamente da infecção. Os humanos já usam a própolis há bastante tempo, e hoje tem bastantes estudos usando a própolis contra patógenos humanos, contra bactérias e fungos que atacam humanos. Porém, contra problemas de plantas, contra infecções a plantas, que é algo que gera muito dinheiro a alguns países, não tem, e por isso nós começamos esse estudo. Nós visamos a soja e os estoques de grãos, a armazenagens de grãos. A soja é o principal produto de exportação brasileiro. Rende muito ao Brasil e acrescentando grande valor ao PIB. E as infecções fúngicas são a principal causa de danos, chegando a levar 80% da plantação em infecções. E elas são bastante resistentes a agrotóxicos comuns. Também há a contaminação nesses estoques, nesse armazenamento. O grão, após colhido, armazenado para transporte, o fungo pode infectar também esse grão, causando perda completamente da produção. E também sendo alguns desses fungos tóxicos aos humanos, então impossibilitando completamente o consumo desse grão. Bem, os fungos. Começamos do Fusarium solane. Ele é o causador da morte súbita na soja. Ele infecta a base próxima à raiz, causando o tombamento da planta e invalidando completamente a produção. Esse fungo se propaga muito rápido pela plantação. O Fusarium oxyspis. Ele causa murcha vascular. Ele infecta o sistema vascular da soja, impossibilitando a subida de nutrientes e água, fazendo a planta murchar de cima para baixo, levando à morte. E ele também se espalha muito rápido pela plantação e causa um dano bem forte. O próximo seria o aspergillus. Ele contamina principalmente grãos e alimentos. E em alguns desses alimentos e alguns dessas espécies de aspergillus pode produzir toxinas formadoras de câncer. Quando ingerido, ele pode levar ao câncer. E por último, o Rhizopus. Ele é o responsável pelos bolores em alimentos, pães. E sua ingestão de um pão contaminado pode causar sérios problemas gastrointestinais. Bem, o objetivo desse projeto foi determinar a ação da própolis sobre esses patógenos, posteriormente quantificar essa ação, quanto seria necessário de própolis para inibir completamente o crescimento. E assim começamos os ensaios pelo ensaio de autoinibição. Foi um ensaio para determinar qual própolis seria mais efetiva, porque, como eu disse, elas têm diferentes composições, são diferentes tipos. No Brasil, nós conseguimos produzir 4 tipos diferentes de própolis, devido à grande extensão e diferentes tipos de paisagens, plantas, assim, plantas regionais.
Nesse ensaio, nós tínhamos o fungo em placa, crescíamos em meio líquido por 48 horas a temperatura ambiente. Depois, ele era espalhado sobre uma placa com diferentes tipos de própolis e deixado em estufa por mais 40 horas e depois a análise visual que tem as fotos aqui. Ali nós temos lá em cima um própolis verde etanólico, que utilizamos um número assim. O própolis verde aqui à esquerda, etanólico, seria o 2. O própolis verde sem álcool, que é uma extração da própolis que não usa álcool, usa propileno glicol. E um própolis vermelho etanólico, também com álcool. Aqui podemos ver que o própolis vermelho foi bastante eficiente contra o Fusarium solane, que aqui é uma foto da parte de trás da placa. O própolis verde também teve sua eficiência. E o própolis sem álcool não apresentou alguma eficiência sobre esse fungo. No próximo, da mesma forma, o própolis vermelho foi eficiente, mas o própolis verde foi bastante eficiente, muito mais do que o própolis vermelho. Nesse também, podemos ver que foi bem parecido. Temos aqui 6 milímetros no halo de inibição e aqui 7 do própolis verde etanólico. E esse é o vermelho, uma comparação. E aqui o sem álcool novamente, sem nenhuma atividade. Aqui seria pós-perdilos. Podemos ver novamente o própolis verde sendo mais forte contra esse patógeno, fazendo esse halo bem grande. Por último, o risópolis. No risópolis nós tivemos uma diferença. Como podemos ver nas outras, o própolis 1 não foi muito ativo. Esse própolis é de uma região do Rio, de Petrópolis, e esse de Minas. Aqui, contra o risópolis, podemos ver que ele foi muito mais ativo do que o outro que estava sendo ativo anteriormente. Isso é para mostrar que realmente a própolis, de diferentes composições, diferentes lugares, tem diferentes ações contra diferentes patógenos. Passamos então para quantificar esse ensaio, de quanto seria essa inibição. Esse seria um ensaio de 5, concentração inibitória mínima. Eram feitas, novamente, da placa, o fungo crescia em meio líquido por 48 horas em estufa. Depois eram feitas diluições seriadas da própolis, inoculadas junto com esses fungos em meio líquido, por mais